Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá para o nosso último vídeo relativo às invasões estrangeiras no período colonial brasileiro. Já mencionamos duas experiências francesas no litoral brasileiro e começamos a mencionar também as invasões holandesas ao litoral brasileiro. Primeiramente, tentaram invadir em Salvador na década de 1620, não sendo muito felizes nessa tentativa, e depois, com maior sucesso, acabaram invadindo a capitania de Pernambuco, rica por conta do negócio açucareiro. Para a gente remeter a essa invasão holandesa em Pernambuco, eu devo lembrar aos senhores e às senhoras que essa invasão aconteceu por conta de uma rixa entre holandeses e espanhóis. Aí você deve estar se perguntando de onde surgiram esses espanhóis. Volte ao vídeo passado. Em 1630, o Brasil era governado pela coroa da Espanha. Não só o Brasil, como Portugal como um todo. Era o período da União Ibérica. E dado que os holandeses e os espanhóis não se bicavam, os espanhóis proibiram os holandeses de participar do negócio açucareiro e os holandeses, como retaliação, invadiram Pernambuco, com bom sucesso, e, além disso, a costa africana, para poder controlar o negócio de escravos, principalmente em Angola. Para a gente, então, entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão, vale a pena mencionar para vocês exatamente algumas características centrais dessa colonização holandesa no Brasil. Instalados no Brasil, como eu disse, com sucesso em Pernambuco, os holandeses contaram com o apoio de pessoas e instituições para consolidar um sistema colonial. Se uma prova for chata com vocês, ela pode mencionar uma instituição e duas pessoas. E vamos trabalhar parte a parte para que vocês possam entender. Talvez o centro dessa explicação passe exatamente pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Antes de entrar no porquê dessa companhia ou como dessa companhia, só devo lembrar a todo mundo que está assistindo esse vídeo que, na verdade, Índias Ocidentais é um termo muito utilizado para falar da América. Índia, lugar distante, distante no Ocidente, a América. Então, a Holanda, ou melhor, os holandeses, porque a Holanda não era um estado necessariamente forte, montou uma empresa privada, então era uma companhia privada, contando inclusive com capital internacional, que ela coordenou a colonização holandesa no Brasil, ou seja, a colonização dos holandeses no Brasil, ou se você preferir chamar assim o Brasil holandês, ele era um negócio que interessava a iniciativa privada. E, na verdade, então, nós não tínhamos um Estado, uma coroa, uma burocracia estatal por conta dessa colonização holandesa ou flamenga. Na verdade, quem respondia por isso era essa companhia holandesa, que tinha interesses privados e também tinha sócios na Europa inteira. Até cheguei aqui para minha carinha aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso, principalmente por considerar que, na verdade, essa é uma ação pioneira dos holandeses, né? Quando eu falo pioneira, porque a Europa inteira pensava de maneira mercantilista, com o Estado interferindo em tudo. E dado que a Holanda não era um Estado forte, até porque havia acabado de se tornar independente, então as cidades eram espécies quase cidades-Estado, certamente, então, nós tínhamos ali uma mentalidade um tanto quanto mais capitalista e liberal. Então, a ideia é montar uma colonização a partir da iniciativa privada. E se essa empresa tinha acionistas, certamente essa empresa deveria prestar contas a quem investiu nessas ações. É legal até citar isso aqui, porque recentemente se encontrou papéis de ações dessa companhia holandesa de comércio das Índias Ocidentais em Portugal. Ou seja, tinham portugueses que investiram nessa companhia, mesmo sabendo que ela invadiria terras brasileiras, mas tudo em nome do dinheiro. Eu aposto, o jogo de ações é simplesmente inspirado nisso. E essa companhia holandesa vai passar a fazer bastante sucesso por conta disso. Então, sempre que você pensar no Brasil holandês, eu quero que você imediatamente se lembre que a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais é quem responde por todas as ações de colonização na América. Na América holandesa, por assim dizer, né? Quando a gente então joga para essa questão, vale a pena pensar no imaginário que povoa as mentalidades de alguns brasileiros na sociedade contemporânea. Alguns pensam que a iniciativa privada funciona melhor do que a pública, que as empresas estatais devem ser privatizadas. Nesse caso, se a companhia realmente funcionasse mais
do que as empresas públicas, ela garantiria lucros. E você vai perceber que, na verdade, ela vai atuar todo o tempo para isso. É só para ninguém pensar que os holandeses também eram bonzinhos. Pelo contrário, nesse caso, eles estão querendo montar um sistema lucrativo para a empresa e, consequentemente, também para os investidores que apostam nela. Talvez por isso, essa companhia vai ver na figura de Maurício de Nassau, um nobre holandês, a possibilidade de fazer o negócio crescer. Não é ele que vai ser o gerente ou o governador do Brasil holandês durante toda a presença dos holandeses aqui, ou seja, 1630, 1654. As ações deles estiveram mais concentradas ali na década de 40, finalzinho da década de 30 no máximo, início da década de 40, quando Maurício de Nassau, o gerente da companhia holandesa no Brasil, ele buscou agradar os pernambucanos para solidificar a colonização holandesa no Brasil. Talvez, na verdade não é talvez, isso é uma certeza, o Maurício de Nassau ele fosse um leitor assíduo do nosso querido companheiro Nicolau Maquiavel. Primeiro, deixa eu te apresentar esse. O nome original dele é Johann Mauritius von Nassau, mas como ninguém sabia falar isso no Brasil, o Johann vira João, Mauritius ou Mauritius vira Maurício, von vira de, então vira João Maurício de Nassau. Então abrasileiramos o nome desse gerente que representava os interesses da Companhia Holandesa de Comércio das Índias Ocidentais no Brasil. E aqui um exemplar, um dos primeiros do livro, que era fenômeno de vendas na Europa do século XVII, O Príncipe de Maquiavel. Em O Príncipe, Maquiavel diz que todo governante ele deve jogar bem com as suas virtudes, não necessariamente traduzido do latim, com as suas capacidades, com o seu bom jogo, independente de designar o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Na verdade, ser bom todo o tempo não funciona e ser mal todo o tempo não funciona. E ele ensina que, eventualmente, ser amado é importante. Não necessariamente todo o tempo, mas é uma parte importante. E talvez por isso o Nassau ele busque agradar as pessoas que viviam aqui no Brasil colonial, especificamente em Pernambuco. Se você quiser ser mais específico ainda, nem toda Pernambuco. Vamos pensar aí que principalmente na cidade de Recife, que era um distritinho de Olinda e que vai começar a receber muito investimento por considerar que aquela era uma região importante. Nassau, então, ele vai fazer todo um trabalho de gasto com a capitania de Pernambuco a fim de levar aos pernambucanos, quem sabe, a impressão de que os holandeses eram muito melhores do que os portugueses. Percebamos, por exemplo, Nassau ele volta dinheiro para os engenhos, muitos deles destruídos quando da chegada dos holandeses, destruídos ou pelos senhores que os abandonaram ou pelas guerras mesmo. E aí o Nassau vai emprestar dinheiro para esses senhores reativarem o negócio do açúcar. Não só para isso, também alguns para poderem desenvolver nos seus próprios engenhos técnicas de refino, a tecnologia do refino que era holandesa por si só. Além disso, a volta do tráfico negreiro, ora, se os holandeses, como vimos no vídeo passado, invadiram Pernambuco e Angola simultaneamente, e se o tráfico de Angola até então estava parado, não faz mais sentido mantê-lo parado. Então eu começo a direcionar escravos africanos para Pernambuco e não para outras regiões do Brasil colonial que estavam sob domínio espanhol por conta da União Ibérica. Mais obras em Recife, pontes, canais, prédios de 2 ou 3 andares, o que não existia por aqui, transformando o Recife na nova Amsterdã. Na verdade, não queira uma comparação direta, mas a inspiração arquitetônica do Recife antigo parte daí. Inclusive, o Marco Zero, lá em Recife, hoje ainda guarda parte dessa herança arquitetônica. O Jardim Botânico, que muita gente pensa só no sentido de enfeite, mas no sentido de pesquisa, de estudo da botânica, das plantas. Além disso, um zoológico, uma missão artística, artistas, cientistas, para poder retratar o que existia no Brasil, cientificamente, artisticamente, e liberdade religiosa. Vamos estabelecer alguns pontos aqui, alguns marcos aqui. Vamos falar dessa missão artística holandesa. Por favor, não confundir com a missão artística francesa, que virá só com Dom João VI, lá no século XIX. Aqui a gente está no século XVII, estamos falando dos holandeses.
Esses artistas, como Franz Post e Albert Eckhout, eles vão pintar de forma naturalista grande parte da exuberância da natureza pernambucana, colocando em xeque, por exemplo, ou colocando em visualização, por exemplo, frutas tropicais. Parênteses para a situação de que nunca antes na história desse lugar chamado Brasil havia se pintado a natureza ou as pessoas ou as coisas em cores. É a primeira vez que isso será visto não só como produtos, mas sim também como os próprios habitantes locais. Não sei se vocês conseguem perceber de cara, mas a ideia de colocá-los vestidos ou apenas seminus é uma maneira até de conter um pouco os pudores religiosos europeus. E mais do que isso, colocá-los dessa forma e não com a antropofagia em voga todo o tempo, como os portugueses faziam, era uma forma de tentar vender para o mundo a imagem que o Brasil era muito mais do que uma terra de selvagens, de canibais. Já caiu uma questão na UFMG uma vez, de segunda etapa, dificílima, perguntando como as invasões holandesas influenciaram na visão que o mundo tinha em relação ao Brasil. E a resposta passava por aí, pela ideia de que foram os holandeses que trouxeram para o Brasil pela primeira vez pintores, muito embora que tivessem os interesses já voltados na ideia da arrecadação de fundos, queriam vender uma boa imagem do Brasil para vender mais ações, mas isso contribuiu para que a imagem do Brasil fosse para além dos índios canibais, entre aspas, os antropofágicos, como os europeus propagandeavam todo o tempo. Aí, voltando um pouquinho na associação que fizemos do Nassau com o príncipe do Maquiavel, o Nassau está usando a sua virtude simplesmente para poder julgar para a galera, para dizer para os pernambucanos que, olha, na verdade, nós, os holandeses, somos muito melhores que os portugueses e certamente assim ganhar um apoio. Certamente o Nassau estava vendo lá na frente e já estava com a ideia de recuperar o que ele investiu no médio prazo. Só que, na verdade, eu vou mostrar para vocês o porquê. Nassau só teve o tempo de fazer o bem. Nassau só teve o tempo de agradar. Nassau não teve o tempo de cobrar. E talvez por isso a população de Pernambuco até hoje nutra um sentimento positivo diante da figura de Maurício Nassau. Vou dizer para vocês que alguns até historiadores caíram nessa trollada de uma maneira assim ultra simplória. Por quê? Muita gente fica com a impressão de que se os holandeses tivessem ficado no Nordeste ao invés dos portugueses, como se de fato as intenções deles fossem as melhores. Lembrem-se, estamos diante de uma colonização privada. A gente está vendo só a ponta do iceberg, ou seja, só o início das ações holandesas, o que certamente em médio prazo não se manteria. Por fim, vale falar ainda em relação a esses personagens ou essas instituições de uma última figura, talvez a mais polêmica delas, a figura de Calabar. Calabar foi um senhor de engenho que apoiou os holandeses, e não só apoiou os holandeses, como emprestou o seu conhecimento local simplesmente para poder fazer com que os holandeses se expandissem por outros pontos do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Paraíba, chegando até o litoral do Ceará. Exatamente por conta disso, de ser considerado um traidor, depois que os holandeses foram expulsos, o tal Calabar foi morto e tido como o maior traidor da história do Brasil pelos portugueses. E aqui, inclusive, durante muito tempo, os portugueses mantiveram a ideia do Judas, do traidor, na figura de Calabar. Talvez até para nutrir um sentimento luso-brasileiro, né? Da ideia de que olha o que fazemos com os traidores do Brasil ou de Portugal. Na verdade, pensando de uma maneira mais crítica, né? Suponhamos que o Calabar tenha visto que os holandeses eram mais legais. Suponhamos que ele tenha caído no conto de Nassau. Na verdade, ele estava lutando pelo melhor para ele, se não para ele, para a terra dele. Consequentemente, ele não seria o maior vilão da história do Brasil, o maior traidor da história do Brasil. Essa foi uma versão construída em torno dele. Inclusive, Chico Buarque de Holanda, durante a ditadura militar brasileira, ele vai reescrever a história de Calabar, fazendo um elogio à traição numa peça de teatro. Então, Calabar, um elogio à traição, mostrando como às vezes os traidores são construídos,
como, por exemplo, na ditadura, vários eram os traidores pintados na ditadura, que para Chico Buarque, ao invés de serem traidores, eram pessoas que lutavam pelo Brasil e não por um governo opressor, como o da ditadura ou de Portugal. Então, voltando para a gente dar um significado central para esse módulo, eu mostrei para vocês, ou procurei mostrar para vocês, como que os holandeses contaram com o apoio de pessoas e instituições para consolidar um sistema colonial. As instituições, na verdade, é uma central. Eu falei da Companhia Holandesa de Comércio das Índias Ocidentais, uma empresa privada que simplesmente tocava o negócio colonial no Brasil. Falei da ajuda de pessoas, especificamente Maurício de Nassau, que foi o chefe, representante dessa companhia no Brasil durante um período, no início da década de 40, e foi o Calabar, que foi um senhor de engenho local, que também foi fundamental, dando ajuda e conhecimento local para essa expansão. Voltando um pouquinho sobre o Nassau, só para a gente amarrar e ir encaminhando para o final do módulo, esse tal Maurício de Nassau, ele, na verdade, como eu mostrei para vocês, ele procurou agradar a população pernambucana para poder consolidar a presença holandesa por aqui. Legal, massa, tranquilo. Inclusive, ele tinha até uma certa desconfiança no primeiro momento, porque ele era um protestante, mais especificamente de orientação calvinista, bem como vários dos holandeses, tanto é que impuseram a liberdade religiosa ali no sentido de permitir judeus, calvinistas e blá, blá, blá. Mas, de certa forma, ele conseguiu garantir solo firme por aqui. Só que o Nassau, na verdade, ele pecou por dois problemas. Um teve a ver mais com ele e o outro não. O primeiro que teve mais a ver com ele foi o seguinte: ele gastou muito e trouxe pouco retorno em curto prazo para a Companhia das Índias Ocidentais. E aí, por isso mesmo, essa companhia holandesa começa a cobrar de Nassau de uma maneira mais veemente no início da década, ali em 44 especificamente, começa a cobrar dele num sentido mais incisivo, de olha, você está gastando muito, e quanto você tem para retribuir? O que isso está dando de lucro? Mas mais do que isso, voltando no nosso vídeo passado, em 1640, quando Nassau representava essa companhia no Nordeste, acaba a União Ibérica. E Portugal volta a ter um rei próprio depois de 60 anos. Então, em 1640, celebra-se a restauração portuguesa. E Portugal firma com os holandeses uma trégua de 10 anos. Como quem diz, em 10 anos eu permito que vocês continuem aí no Nordeste, e em 10 anos vocês também não vão fazer muita coisa para além do que vocês fizeram. E aí Nassau considera que aquilo foi meio que uma traição ao seu trabalho. Aí no final das contas, Nassau ele meio que apela, é demitido pela companhia e volta para a Holanda. E aí a companhia vai tocar o negócio aqui na América de uma maneira um tanto quanto diferente. Então, um marco interessante para a gente colocar na cabeça é 1644, quando Nassau parte para a Holanda e deixa a companhia com outros representantes mais agressivos no Brasil. Falo mais agressivos porque aqueles empréstimos que o Nassau havia concedido, ela vai cobrar. Aquelas gracinhas que ele fez, principalmente em Recife, que até hoje tem um apelido de cidade, Maurícia, simplesmente não serão mais vistos. E aí, por isso mesmo, a população de Pernambuco, propriamente dita, vai pegar em armas para poder expulsar os holandeses por aqui. Então, na verdade, o mais correto dizer é falar que os pernambucanos, ou parte deles, não apoiaram os holandeses no Brasil. Talvez eles apoiaram a governança de Nassau. Enquanto Nassau era o governante, legal. Muito embora, como eu disse para vocês, ele não é mocinho nessa história. Mas depois que Nassau foi-se embora, simplesmente os holandeses vão apelar e vão passar a partir para cima dos holandeses no intuito de expulsá-los. Então, por gastar muito, Nassau foi demitido pela companhia holandesa, que passou a agir de maneira opressora. E essa empresa foi contestada pelos nativos. Não quero que vocês pensem em nativos só como índios. Eu quero que vocês pensem como pernambucanos. Tinha índio, tinha mestiço, tinha negro, tinha portugueses que comandavam os engenhos ou luso-brasileiros, enfim. E simplesmente depois que Nassau foi demitido e essa companhia foi contestada pelos nativos, nós tivemos um movimento que a gente chama de insurreição pernambucana, um levante ocorrido de 1645 a 54. Perceba que eu tinha pedido para vocês focarem no ano de 44, quando Nassau volta para a Holanda. Já em 45, nós temos o início do levante. Foi uma luta encabeçada por pernambucanos e portugueses e que conseguiu expulsar os holandeses do Brasil.
E por que coloquei nessa ordem? Por pernambucanos primeiro e portugueses depois. Porque se você não prestou atenção no detalhe que eu acabei de falar, Portugal havia estabelecido uma trégua de 10 anos com os holandeses em 1640. Então, 45, 46, 47, 48, 49, 50, os pernambucanos lutaram sozinhos, carreira solo, conta própria. Mas na hora que a trégua termina, aí Portugal entra de cabeça nessa guerra e ajuda os pernambucanos, aí sim, a expulsarem os holandeses dali. Então, a insurreição pernambucana foi uma luta que acabou por expulsar os holandeses da região, tendo sido ela encabeçada, repito, pela população nativa e com a ajuda dos portugueses ao longo do conflito. E aí, então, expulsos do Brasil, os holandeses passaram a produzir açúcar nas Antilhas, ou seja, na América Central, no Caribe, levando à queda dos preços e também à crise do açúcar brasileiro. Não quero que ninguém exagere falando que, na verdade, o açúcar brasileiro ele entrou numa crise profunda, que parou de ser produzido, mas, ao mesmo tempo, de fato, houve uma crise. Não só por conta da concorrência holandesa, mas também da concorrência francesa, espanhola, um monte de gente passou a produzir no Caribe, até porque o açúcar estava dando muito lucro. Mas também por conta das destruições geradas por conta da insurreição pernambucana. Para quem achou que os holandeses eram bonzinhos, inclusive fica aí um recado, os próprios holandeses, quando perceberam que iam perder a guerra, eles acabaram deixando para trás um rastro de destruição, queimaram propositalmente engenhos, como quem diz, se eu não vou ganhar dinheiro com esses engenhos sendo expulsos do Brasil, nós também não vamos deixar com que vocês ganhem. E aí o que se viu, no final das contas, foi um grande rastro de destruição no final dessa passagem holandesa pelo Brasil. O quadro simbólico dessa expulsão dos holandeses, ele passa exatamente pela Batalha de Guararapes. A Batalha de Guararapes, ou dos Guararapes, representa diferentes agentes sociais brasileiros, passando por brancos, por índios, mestiços e até negros, para poder lutar contra os invasores estrangeiros ou os holandeses. Até hoje, inclusive, o Exército tem para si essa data como uma data importante, que teria sido a primeira vez em que o Brasil se uniu para lutar contra um invasor estrangeiro. Então, a primeira vez que houve uma união de povos ditamente brasileiras, brancos, índios e negros, para lutar contra esses invasores. Óbvio que tudo isso é romantizado, mas todo mundo sabe que, no final das contas, a história ela tem sempre um quê de romantização ou de romance. Então, o Dia do Exército faz menção exatamente a essa Batalha dos Guararapes. Cumprimos com o que queríamos no módulo, falamos sobre invasões francesas, falamos sobre a União Ibérica, inclusive quando ela terminou, com Portugal restaurando sua autonomia em 1640. Falamos sobre as invasões holandesas mais duras, mais duradouras, no sentido mesmo cronológico, 24 anos, e falamos que os holandeses foram expulsos do Brasil e acabaram levando um pouco uma crise ao negócio açucareiro. Inclusive, né, se a gente tem lembrado aquele ditado de que em time que está ganhando não se mexe, o Filipe II não pensou nisso quando ele fez tudo aquilo, né? Porque se de fato ele mantivesse aquele negócio que lucrava para ambos, talvez os holandeses tivessem desenvolvido ainda mais intimidade e tecnologia no Nordeste brasileiro. Mas quis o destino que não fosse assim. E os holandeses foram habitar a região das Antilhas, especificamente as Bahamas, de onde produziriam, como eu disse, açúcar de grande qualidade. Façam os exercícios, deem uma revisada na apostila e a gente se vê no próximo módulo. Um abraço, tchau!